Pessoal, por enquanto aqui no gráfico diário, né, só para mostrar para vocês que a gente está num momento de mercado bem complexo, né, porque a tendência do gráfico diário é de queda. Temos uma tendência de alta, pode ser até conectada aqui no gráfico diário mesmo, no gráfico semanal, tá, que está mais visível. Tivemos bastante defesa dos compradores, observam o volume financeiro. Então temos uma tentativa dos compradores aqui do gráfico semanal e os traders aqui enxergando o gráfico diário, tentando empurrar o mercado para baixo, né? E alguns tentando comprar o mercado aqui. Os investidores inteligentes, eles ficam de fora do mercado. Olha como o mercado está num momento sem volume financeiro, né? Aguardando o quê? Uma definição para onde o mercado vai romper, se de fato ele vai romper a linha de tendência, ou se ele vai executar mais uma perna de baixa, vir testar essa região aqui novamente, dos 107 mil pontos. Isso quem vai decidir é o mercado, tá? Por enquanto não temos uma definição clara. Então observem que o mercado ele abriu nessa região, que é o melhor preço para os vendedores. Caímos até a abertura dessa barra, junto com a média de 20 períodos, e logo executamos um movimento de alta novamente. Então ainda estamos acima da média de 8 períodos, tá? Ainda estamos fazendo um fechamento acima disso. Então aqui tínhamos uma média de 20 quebrando para cima e também tentamos violar a média de 8 períodos. Muitos traders vão se posicionar aqui nessa região entre 20 a 8, tá? Lá no gráfico menor, tá? Essa região aqui de preço, só para mostrar para vocês, ó, essa região aqui de preço é muito complicada, né? Esses topos aqui, essa linha de tendência, então temos que aguardar uma definição do mercado para definir um maior movimento. A gente não saberia dizer para onde que o mercado vai se desenrolar, tá? Pode ser que ele esteja executando aqui um movimento de continuação, né? Porém, pode ser também um leading diagonal, né? Que ele faz uma retração rasa e depois ele começa um movimento de alta novamente, né? Pode ser essa perspectiva aí, então a gente tem que aguardar para saber a definição maior do mercado. Lá no gráfico menor, o gráfico que a gente opera, vou colocar os 5 minutos aqui, na verdade eu vou lá para o IFUT, tá? Que tem mais volume. Tem algum tempo já que eu não trago análises para vocês, mas vamos lá. Lá no gráfico menor, a gente tinha uma linha de tendência muito maior, aqui, conectando esses fundos aqui, ó, com esse fundo, pegando todos esses toques aqui, ó, observe, foi bem assertivo esses toques. Perdemos essa linha de tendência, de curto prazo, conectando aqui com o fechamento do dia anterior, e abrimos e já perdemos, tá? Mas imediatamente a gente não pode vender aqui só porque perdeu a linha de tendência na formação da barra, porque a gente corre o risco de ser violinado, né? Conforme o preço fez aqui atrás, ó, perde viola essas regiões, depois vem no movimento forte de alta, viola, vem no movimento forte de alta. Então a gente tem que esperar o quê? O fechamento abaixo, e aí sim a gente pode pensar em tomar alguma posição vendida. Só que aí temos essa linha de tendência, ó, então foi uma região de briga, o preço estava tentando retornar para cima dela, não conseguiu, e depois soltamos fechamentos empurrando, né? Esses fechamentos começam a empurrar o mercado para baixo. Estou com a média de 8 períodos aqui para mostrar para vocês esses dias de tendência, é bem interessante, né? Então o mercado ele veio de uma volatilidade, as médias estão afastadas, então é muito arriscado a gente vender com as médias afastadas, apesar de haver alguns setups, entre aspas, de venda, por exemplo, uma barra ignorada, com saída 2 vezes o alvo para baixo, correção de 2 barras, né, com saída também aqui na linha de tendência. Então aqui, como tivemos essa pequena correção, sim, seria uma venda um pouco mais agressiva, mas o stop você tem onde posicionar, tá? Se você vende imediatamente essa barra aqui, você corre o risco, seu stop estaria aqui em cima, você corre o risco das próximas barras entrar alta volatilidade e o mercado fazer o que? Jogar o preço para cima com muita violência, né? E às vezes até pular o seu stop. Então aguarde o mercado desenhar alguma operação. E opere sempre a favor da tendência, tá? Deixa para pegar a reversão na hora que você já tiver craque fazendo dinheiro, pegando movimentos a favor da tendência. Então aqui, ó, temos sim uma entrada um pouco mais agressiva com stop acima dessa máxima. Realização, região de linha de tendência para tomar cuidado. Começou a mudar o comportamento, sai do mercado, né? Se você opera com um contrato, sai do mercado. Se não, realiza um e conduz o outro, tá? Conduz o outro. Aqui começa um processo de briga, né? O mercado começa a brigar aqui, é onde entra o volume financeiro, é onde abre o mercado à vista, e aí essa abertura do mercado à vista deixa o mercado um pouco mais bagunçado. Mas percebam que o mercado ele começa a fazer fechamentos pressionando os compradores, né? Tentamos retornar, ó, não conseguimos, e ainda está sendo conduzido pela média de 8 períodos. Essa barra aqui, ó, ela foi uma barra de tendência, então poderia tomar novas posições de venda aqui com stop acima, tá? Acima da barra verde preferencialmente,
para pegar novos movimentos de baixa. Se você ainda está nesse trade, não precisa se assustar, porque com essas movimentações aqui do mercado, ó, a não ser que ele faça um pivô de alta, que não fez em nenhum momento, né? Ele foi fazer aonde? Lá embaixo, aqui ele fez um pivô de alta, aqui o mercado muda o comportamento, aí ele busca uma retração um pouco maior, seria junto com esse fundo prévio, com a média de 20 períodos, que poderia ter dado uma nova entrada de venda. Só que aí você tem que entender que o mercado ele já está bem esticado. E qual seria o a sua análise macro, né? Já que você traçou essa linha de tendência, o mercado perdeu isso daqui, foi embora para baixo, poderia ter feito. Inicialmente a gente tinha essa linha de tendência aqui, ó. Só que percebam que ele rompeu com muita fraqueza, pouco volume financeiro, decrescente, essa alta que teve muito pouco volume. Então poderíamos imaginar que quando o mercado visitasse novamente essa linha de tendência, ele não teria força, porque aqui não tivemos tantos compradores aqui. E aí o mercado retorna para baixo. Tá? Eu preferi pegar e traçar uma linha de tendência menos inclinada, com esses topos aqui, onde os vendedores seguraram, é onde a gente começou o movimento de baixa e quebrou essa linha de tendência aqui de curto prazo. Então o que eu fiz? Tracei uma linha paralela com essa linha aqui em cima, tracei uma linha paralela aqui embaixo, e imaginei que o mercado executou essa amplitude aqui, ele poderia executar essa amplitude aqui novamente a partir do toque aqui em cima da linha de tendência, tá? Junto com confluência de Fibonacci. Confluência de Fibonacci. Então, dessa máxima até essa mínima, eu coloco o ponto 618. A retração de 618. E quando o mercado rompe isso, esse fundo, o próximo nível que ele vem buscar é o 76, tá? Então eu vou ter uma retração no preço, região de 113.600, com uma retração no uma proporção de tempo, que seria esse tempo que o mercado levaria para alcançar esse nível de 76, tá? Isso é muito interessante quando você tem o tempo confluindo com o preço, tá? É muito interessante. Por exemplo, você tem que o tempo que ele fez essa onda de impulsão, ele levou tudo isso daqui de tempo, ó, com essa ferramenta aqui, tá? Linhas gêmeas. Ele levou dessa mínima até essa máxima, ele levou isso daqui de tempo. Quando ele começa o próximo movimento de impulsão, faz um pivô de alta e consegue engrenar na alta, a partir dessa mínima, foi a partir dessa mínima aqui, ó. Percebam onde a gente marca o topo, aqui nessa região, junto com o tempo, junto com a linha de tendência de preço e tempo. Isso é muito interessante, pessoal, muito, muito interessante mesmo, tá? Estudem, na análise técnica é uma coisa muito pouco estudada, tá? Seria o tempo que o mercado leva e também junto com o preço, tá? Vamos pegar mais algum exemplo para vocês verem. Deixa eu ver aqui, tá? É sempre que o mercado vai executar? Não, não é sempre que o mercado vai executar, tá? Depende o que ele está executando, a onda que ele está, depende de muitos fatores. Deixa eu ver se a gente tem mais algum exemplo aí. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, dessa mínima, dessa máxima, a gente executou um comportamento, depois a gente começou uma correção, tá? Dessa mínima, começamos a subir na próxima onda de impulso, olha que interessante. Levamos tudo isso de tempo, corrigimos e aí começou o novo impulso. Olha onde marcamos o topo, corrigimos. E novo tempo novamente para mudar o comportamento e começar a corrigir. Então, essa onda aqui e essa onda aqui, foi ondas a favor da tendência, foram executadas mais ou menos no mesmo tempo, tá? A gente tem que ter, quando começa a chegar nesses comportamentos, começa a mudar, a gente tem que ter essas considerações em mente, tá? É uma coisa a ser estudada, é muito, muito interessante, tá? Quando a gente não executa no mesmo tempo e executa proporções disso também em proporções de Fibonacci, tá? Muito bem, então esse é um assunto um pouco mais complexo, mas vamos aqui voltar para o gráfico. Então tivemos uma entrada mais tranquila aqui, com stop acima dessas máximas, ou preferencialmente aqui em cima, para pegar todo esse amplo movimento. Começamos a mudar o comportamento, podemos sair desse trade. Aqui mudamos o comportamento, começamos a triangular, porque onda 1 pode ser em leading diagonal, onda 2, aqui na abertura em gap, muito simples, onda 3, tivemos 5 subondas, onda 4, A, B, C, D, E. Chegou no E,
é para romper para baixo, porque estatisticamente o triângulo rompe para baixo quando a favor da tendência. Fechou abaixo, volume financeiro crescente, vamos buscar um nível de 76. Outra confluência no tempo que você pode marcar no triângulo também. Topo, topo, último topo de onda E, fundo, fundo, onde começou a retração do triângulo. Ponto de 76, esse é um nível interessante para a gente executar. Tentamos cair novamente na linha de tendência desse triângulo, desse pequeno triângulo, aí já mudamos o comportamento, percebam. Começamos a romper a média de 20, retraímos aqui, barra de tendência acima, vamos buscar retração da perna de baixa, retração da perna de baixa. Ó, aqui a gente traça o fibo de retração, aí a gente percebe que respeitamos o 38, respeitamos o 50 e respeitamos o 618, tá? Falhou em fazer o pivô, não conseguiu aqui fazer um pivô de baixa, porque viemos de um amplo movimento, isso daqui indica realização e não força vendedora. E aí começamos novos movimentos de alta, possivelmente, se o pregão tivesse continuado para buscar o toque nessa linha de tendência por baixo, tá? Esse é o comportamento do preço. Isso daqui foi uma mono-onda, tá? É uma onda que não executa correção, então em 10 minutos a gente percebe isso. Não executa uma correção, normalmente são em linhas retas ou com pequenas pausas, não temos subondas diferente dessas daqui, dessa aqui de trás, ó, que temos subondas aqui dentro, tá? É um conceito um pouco mais avançado, mas é isso, pessoal. Vamos lá para o dólar, analisar, estivemos no dólar. No dólar, pessoal, o dólar no gráfico de 60, então tínhamos esse contexto, né? Tínhamos uma linha de tendência aqui que foi rompida alguns dias atrás, como eu não trouxe análise esses dias, vamos falar um pouco disso. Então tínhamos uma linha de tendência que foi rompida, né? E hoje viemos testar aqui por baixo novamente, já tínhamos feito isso no pregão anterior, que gerou novas oportunidades de venda. E aqui hoje viemos um comportamento de alta, depois de estar bem esticado, longe da média de 20, e aí testamos novamente por baixo essa região. Fizemos um duplo teste aqui, o que proporciona aí pra gente um ponto interessante para procurar por divergências, né? Então tivemos a divergência de FR, né? Essa divergência de FR também foi marcada aqui nos 5 minutos. Ó, a gente percebe esse topo aqui com esse topo. E aqui executamos um pivô de baixa. Esse pivô de baixa teve essa ampla barra, que perdeu esse fundo. E aí executamos um teste por baixo dessa região. E como já temos uma média de 20 sendo perdida, aqui poderíamos posicionar uma ordem de venda, um stop acima dessa máxima, tá? Para executar alvos desse pivôzinho de alta aqui, de baixa, né? Colocando o fibo. Fomos até o terceiro nível, tá? Até o terceiro nível, que seria a confluência com a média móvel de 200. Eu viria até esse nível, não operei dólar, mas aqui foi um ponto interessante, porque temos a média de 200 e temos esse fundo aqui do preço, tá? Percebam que o preço ele executou mais um movimentinho para testar o que? Região de abertura. Depois começa a entregar movimentos de alta. Temos um gap aqui intraday, que são raríssimos, né? No dólar acontece um pouquinho mais. Esse gap entre esse fechamento dessa barra e a abertura dessa barra, tá? Isso indica força. Só que essa força não foi suficiente para jogar o dólar muito acima. Então ele começa a realizar um movimento de retração da perna de baixa, que estaria desse ponto aqui de mínima até esse ponto aqui de máxima. E aí o 76 serviu como resistência para o dólar. Testou 1, 2, 3 vezes. Esse terceiro teste começa a quebrar o que? Violar, primeiro violamos assim, depois violamos essa linha de tendência que foi reajustada. E aí tivemos um movimento de baixa. Esse movimento de baixa executa um pequeno pivô, uma barra interna. Aqui podemos posicionar novamente uma ordem de venda, entendendo que o dólar ia executar possivelmente uma nova perna de baixa proporcional à primeira perna de baixa. A partir daqui, seria esse ponto que o dólar poderia vir visitar. Tá? A confluência eu colocaria nesse ponto aqui de mínima. O dólar veio testar esse ponto, ó, percebam, não chegou até o final, então muito cuidado com esses conceitos, tá? Porque às vezes ele está aqui em fechamento, ó, ele não está em corpo de candle, às vezes você pega em corpo de candle, só que ele vem em fechamento, só buscar o que ele executou em fechamento, tá? Então percebam esses níveis aqui onde o preço se segurou bastante, que foi onde startou essa ampla barra, ó, aqui temos uma ampla barra de alta, uma sequência de candles compradores, tá? Foi onde o dólar parou de cair, beleza? Então essa operação do dólar, essa daqui e essa daqui foram as operações mais interessantes e mais seguras a serem feitas.
depois desse movimento aqui da tarde, não executaria mais nenhuma movimentação, apesar de ter feito um duplo teste aqui e ter rompido esse topo e ter testado por cima. Tá? Testou por cima essa região, nova operação de compra aqui com stop abaixo dessa mínima. Só que aí teria que ver o alvo perante o último movimento do dólar, tá? Que foi essa movimentação aqui de fundo duplo, dessa mínima com essa máxima, foi lá no 111,8, tá? Região de saída mais segura, aqui no 100%, beleza? O dólar, eu não tenho operado ultimamente, mas eu quero deixar essa análise breve aí com vocês. Deixa eu encerrar aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de compartilhar com seus amigos e deixar um gostei neste vídeo, isso ajuda muito o canal. Então, grande abraço a todos e até a próxima análise.